Bem, desde meia-noite está em vigor o lockdown aqui em Fortaleza. Esse decreto, ele vale até o dia 18 desse mês. São muitas as restrições nesse período e também são muitas as dúvidas. Nossa, suas, você, nosso telespectador. Por isso, agora aqui no Ceará no Ar, a gente vai explicar tudo, deixar bem claro, bem esmiuçado para você. O Miguel Anderson Costa, ele vai conversar agora, ao vivo, com o secretário executivo de Planejamento, que é um dos responsáveis pela elaboração desse plano, esse plano de isolamento social mais rígido aqui em Fortaleza. Inclusive, aqui do lado vai aparecer um QR Code, onde você pode acessar, ter mais informações sobre esse decreto. Miguel, muito bom dia para você. Lockdown é para ficar em casa e só sair quando for estritamente necessário, é isso? Isso mesmo, Alexandre. E após 10 meses do primeiro lockdown, Fortaleza vive agora mais um momento de medidas mais rígidas, de isolamento social mais rígido para controlar a pandemia de Covid-19 nessa segunda onda. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nas redes sociais na noite da última quarta-feira. E o decreto foi publicado na manhã desta quinta-feira, já está em vigor até o dia 18 de março, justamente na tentativa de evitar o colapso, principalmente na assistência da saúde. Estamos aqui ao vivo com o secretário de Planejamento, Flávio Ataliba, secretário executivo, que coordena também o plano de retomada da economia. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ceará no Ar. A gente vai participar desse momento para esclarecer algumas dúvidas ainda da população cearense, telespectadores, ouvintes, internautas que enviaram perguntas para os veículos de comunicação aqui do Grupo Cidade. E durante essa entrevista, o QR Code vai ficar aparecendo aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular e esse código leva você direto lá para o gcmais.com.br. Lá tem todos os detalhes do novo decreto de isolamento social rígido que já está em vigor. Vamos começar aqui com o secretário. Quando que acendeu esse sinal de alerta, esse sinal vermelho de que um lockdown, um isolamento social mais rígido precisava ser adotado aqui no Ceará para conter a crise sanitária? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os telespectadores. É importante que se diga que o governo do estado já vinha monitorando, como ele vem monitorando desde o início do plano, a evolução dos indicadores na área sanitária, o número de pessoas contagiadas e número de óbitos. O IntegraSUS é uma plataforma que dá todos esses números para a população durante todos os dias. Nas últimas semanas, assistimos não só no estado de Ceará, mas em todo o Brasil, um aumento significativo da doença, especialmente pelas variantes, né, da Covid-19 que observamos no ano passado. E o que impressionou a todos é a velocidade de contágio que essa nova cepa do vírus se espalhou não só no Brasil, mas principalmente no estado de Ceará. E aí o governo tentou já reduzir essa velocidade de contágio, primeiro com o toque de recolher. Lembramos que há 2, 3 semanas atrás foi instituído o toque de recolher a partir de 10 horas da noite. Na sequência, nós tivemos uma redução do horário de toque de recolher para 8 horas, inclusive no final de semana, reduzindo as atividades para 17 horas. Mas isso não foi suficiente ainda para conter a velocidade de contaminação que as pessoas estavam tendo. E aí pensou-se, quer dizer, com uma única saída, muito bem como você falou, Miguel, para não colapsar o setor de atendimento, as pessoas nos hospitais, para que a pessoa que ao sentir ter principalmente uma deficiência respiratória, ela possa ser atendida no hospital. Isso é o principal ponto que deve ser dito. E aí nós vamos, a partir de hoje, até o dia 18, esse período de um isolamento social mais rígido, principalmente apenas as atividades consideradas essenciais e a indústria vão poder funcionar. Secretário, vamos definir o que é serviço essencial nesse primeiro momento. Bom, a definição, ela cabe do Estado. O Estado tem autonomia para decidir o que seria uma atividade essencial. Aqui nós estamos falando de quê? De farmácias, nós estamos falando de supermercados, postos de gasolina, aqueles consultórios de atendimento de emergência, caso seja necessário. Então, essas atividades, elas já são consideradas essenciais, que elas precisam funcionar
para o atendimento de imediato da população. Agora, secretário, quanto a igrejas, templos religiosos, academias, projetos passaram pelo Poder Legislativo, mas não foram sancionados nem pelo governador Camilo Santana, nem pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, para tornar esses dois itens na lista de serviços essenciais. Como que fica nesse novo decreto o funcionamento de igrejas e também academias? Olha, nós precisamos, nesse momento, o entendimento de todos que o ponto fundamental é reduzir o contato entre pessoas e também a movimentação entre pessoas na cidade. As atividades de academia ou as atividades religiosas são extremamente importantes à população, mas na visão ainda do Estado, ela não é considerada uma atividade essencial. A despeito, é bom lembrar que as igrejas, os templos estão abertos. Não é permitido, no entanto, a cerimônias coletivas, mas as pessoas podem se dirigir a esses ambientes e fazer suas rezas, suas orações. No questão da academia, elas estão fechadas. Há um entendimento que as atividades essenciais são estabelecidas pelo Estado. Então, nesse momento, que considerado essencial são essas atividades que eu falei há pouco. Agora, secretário, quanto à questão do transporte público, existe um receio para a redução da frota, já que, consequentemente, vai reduzir a circulação de pessoas, somente trabalhadores, prestadores de serviços vão poder circular. Existe, de fato, esse cronograma de redução ou o transporte público deve continuar do jeito que está? Olha, é importante esse ponto, que sempre tem sido um questionamento da população, a questão dos transportes públicos. O Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza tem feito todos os esforços no segmento para que ele possa disponibilizar o maior número possível de ônibus. Inclusive, o próprio Ministério Público tem agido também nessa direção, porque não é possível, assim como estamos pensando, né, e determinando que não haja aglomerações em praças, em calçadões, em qualquer outro local, também não pode haver aglomeração nos transportes públicos. E aí é importante toda a rede de transporte público privado que auxilie o governo a que disponibilize o maior número possível de ônibus, exatamente para dar o conforto necessário e o distanciamento necessário às pessoas que precisam utilizar desses transportes. Secretário, e como fica a questão de postos de combustíveis, lojas de conveniência? No decreto de lockdown do ano passado, houve uma restrição no horário de funcionamento. Como que vai funcionar de acordo com o novo texto já em vigor aqui na capital? Os postos de combustíveis considerados atividades essenciais, assim como as oficinas, as concessionárias para conserto de automóveis. As lojas de conveniência nos postos, elas estão abertas também. No entanto, não poderá haver consumo de alimento no interior dessas lojas. Seria mais você chegar a comprar um produto e sair. Então não pode haver, e o horário é definido por cada estabelecimento. Como é uma atividade essencial, ela está liberada a funcionar permanentemente. Agora, secretário, a gente sabe que esse decreto, que já está em vigor desde as 0 horas dessa sexta-feira, continua até o dia 18 de março, uma quinta-feira. Porém, dia 19 é uma sexta-feira, feriado estadual de São José, padroeiro aqui do Ceará. Como que o comitê está avaliando? Vai cancelar esse feriado? Vai englobar junto ao decreto? Como é que vocês estão pensando para conter aglomerações, já que se trata de um feriadão? Bom, perceba que há um acompanhamento permanente do comitê. E toda a evolução dessa doença, todas as taxas de contaminação e número de óbitos, elas são avaliadas dia a dia. Então, evidentemente, nós esperamos que até o dia 18 hajamos aí uma redução significativa desse contágio, e é fundamental, Miguel, fundamental o engajamento da população nesse momento. Porque se nós conseguirmos reduzir fortemente, como aconteceu no ano passado, lembra-se que o decreto de isolamento social mais rígido foi lá no dia 8 de maio. E a partir daí, já no final do mês, início de junho, se pôde voltar com várias atividades, quando se iniciou o plano de retomada das atividades econômicas. Então, nós estamos esperando que, com forte engajamento da população, com a conscientização que precisamos todos nós termos, absolutamente, a partir do dia 18, nós
vamos torcer que possamos voltar a uma vida normal. Então não tem nada certo para prorrogar esse lockdown. Será avaliado já nas proximidades do vencimento da data de dia 18, será avaliado a evolução e esperamos o sucesso desse isolamento rígido para exatamente permitir que possamos ao máximo possível voltar a uma vida normal. Agora, secretário, a gente sabe que o Estado trabalha na primeira linha como forma de educar, prevenir, conscientizar a população sobre esse momento tão complicado ao qual nós estamos atravessando durante essa segunda onda da pandemia. A fiscalização, ela vai ser intensificada, vai contar com o apoio de órgãos do município, órgãos do Estado. O que acontece com quem descumprir as determinações, mesmo recebendo orientações dos agentes públicos? Olha, é fundamental também essa sua colocação, Miguel, porque nós não queremos, né, aquela ação mais opressora da população. Isso não é o desejo do Estado, não é o desejo da Prefeitura. Entretanto, nós temos os órgãos de fiscalização, a GFIS, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, todos os agentes sanitários da Secretaria de Saúde do Estado e do município. Então, nós temos um aparato de fiscais que possa avaliar o cumprimento dos protocolos naquelas atividades que estão permitidas entrar. Inclusive, a própria movimentação de pessoas na cidade, precisamos ter uma justificativa do deslocamento das pessoas, como está escrito no decreto. Evidentemente que a abordagem sempre será educativa. A gente não quer aqui nenhuma intenção de ter uma abordagem mais opressora. Então, vamos contar com a colaboração da população e precisamos acreditar que não precisaremos utilizar aí com as sanções previstas em lei. Tá? Vamos imaginar que isso não será possível, porque nós temos certeza que, assim como no ano passado houve uma grande colaboração da população, mais uma vez nós teremos também essa colaboração. E agora a situação talvez seja muito melhor do que a do ano passado, porque nós já temos a perspectiva das vacinas, as vacinas já foi vacinada uma parte da população e nós temos aí um calendário que, uma vez seguido todas as promessas, nós teremos já em março, abril, uma vacinação bem maior da população. Então esse final de esforço, vamos dizer assim, na pandemia, ela vai ser compensada rapidamente pela redução dos indicadores e a chegada das vacinas. E quanto a partidas de futebol? As partidas de futebol, se você se refere a partidas de futebol do Campeonato Cearense, elas estão suspensas por enquanto, mas pode haver os treinos profissionais dos times, seguindo todos os protocolos. No entanto, os campeonatos regionais ou nacionais, eles estão autorizados aqui no estado de Ceará. Agora, secretário, tem uma dúvida de uma telespectadora que enviou para a gente por meio das nossas redes sociais, Grupo Cidade Oficial. Quem está com hospedagem agendada para o litoral do Ceará ou outro estado, poderá sair de Fortaleza e voltar durante esses 14 dias? Olha, não é aconselhado, que nós precisamos ter a consciência da população para evitar esse deslocamento, tá? Então, nós teremos barreiras entre os municípios de Fortaleza e os municípios do interior e sempre as pessoas podem ser abordadas e terão que explicar esse deslocamento. É bom que se diga que o mais importante, a orientação do governo, é que as pessoas fiquem em casa, esperem passar esse momento mais crítico, porque no momento que você está se deslocando, seja para outros locais do estado, essa movimentação das pessoas, elas contribuem para o aumento da contaminação e a gente precisa frear esse vírus. E como fica o funcionamento de lojas, de concessionárias de água, energia e até mesmo os bancos? Olha, essas atividades de distribuição de água, de energia, os bancos são consideradas atividades essenciais. Então, funciona, claro, com restrições, atendimento aos protocolos, mas são atividades que continuarão a prestar serviço à população. Agora, o governador Camilo Santana disse que uma medida dessa, um isolamento social mais rígido, é uma medida difícil de ser tomada, porém necessária. Após esse período de 14 dias, existe um plano por parte do governador, por parte da equipe do governo estadual, para reerguer a economia? Alguns anúncios já foram até feitos
inclusive pelo chefe do Executivo Estadual. Tá, existe sempre, nós temos já um plano que foi construído desde o ano passado. Esse plano, ele serve tanto para a abertura, mas também ele é utilizado para momentos como esse, que precisamos regredir um pouco. Mas, com certeza, se nós tivermos bons resultados nesse isolamento rígido, nós voltaremos mais rápido possível para o funcionamento das atividades econômicas de forma normal. É isso que a gente quer, que as pessoas possam trabalhar, que possam gerar renda e para atender, inclusive, as suas famílias. Agora, o momento é muito delicado, nós precisamos, mais uma vez, desse esforço da população, esperando que seja o último isolamento rígido que possamos ter, até que nós já temos aí perspectivas muito boas da vinda de vacinas. Até o final de março, começo de abril, estamos esperando 1 milhão de doses. Isso poderá vacinar grande parte da população e, na sequência, no mês de abril, mês de maio, vamos aumentando com velocidade essa vacinação. Agora, secretário, quanto ao setor de restaurantes, pode operar? Vai ter um incentivo também para os trabalhadores que acabarem perdendo o emprego? Bom, o governador Camilo Santana, ontem, dia 4 de março, lançou também um pacote de medidas de apoio aos setores considerados alimentação fora do lar, bares, restaurantes, cantinas, cafés, então uma série de setores. E dentre as medidas nós temos, por exemplo, um auxílio financeiro para aquelas pessoas do segmento que perderam emprego recentemente. Então isso é um apoio, além, fica bom que se diga, vindo também o auxílio emergencial do governo federal, o Estado será também está colocando em prática o auxílio financeiro para esse segmento. E já lançamos, semana passada, o auxílio financeiro para o setor de eventos também, segmento bastante machucado durante essa pandemia. Quanto ao setor de alimentação fora do lar, ele pode funcionar desde que seja por delivery. Perfeito. É importante também que se diga que esse segmento, ele não fechou. Nós temos aí a possibilidade, e é uma prática, uma cultura que vem mudando fortemente no nosso estado, de alimentação através de entregas. Então isso está funcionando bem, está garantindo em grande parte o funcionamento desses estabelecimentos, e nesse momento é muito importante que o próprio empresário ele se atualize nas plataformas de entrega de delivery, eles possam ter toda uma estrutura fortalecida nos seus estabelecimentos de entrega de seus produtos. Então, vamos dizer assim, a saída nesse momento é investir em serviços de delivery, de entrega. Secretário, só para a gente concluir, uma última pergunta está relacionada ao funcionamento de oficinas mecânicas e lava-jato. Como é que isso está previsto dentro do texto do decreto governamental? As oficinas são permitidas funcionar, agora os lava-jato não. O lava-jato não é uma atividade essencial. Então, você pode limpar seu carro, por exemplo, de uma outra maneira. Vamos pensar que só 15 dias ou 14 dias. Então, nesse período, nós precisamos exatamente toda aquela necessidade que possa ser adiada ou possa ser feito de outra forma, nós precisamos coibir. Ou seja, apenas as atividades essenciais, extremamente necessárias às pessoas, que precisamos deixar em funcionamento. Secretário, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Ceará no Ar. Conversamos então com o secretário executivo de Planejamento e coordenador do Plano de Retomada da Economia, Flávio Ataliba, que explicou os principais pontos do decreto governamental de isolamento social mais rígido em vigor até o dia 18 de março. Eu volto ao estúdio. Ok, Miguel, muito obrigado. Informações importantes, deu para esclarecer uma boa parte das dúvidas da população, mas ao longo do nosso jornal ainda tem mais informação exclusiva para você. Tem entrevista